O governo federal lançou o Programa de Proteção ao Emprego com o objetivo de manter os postos de trabalho e evitar novas demissões. A proposta permite que determinados setores reduzam a jornada de trabalho e do salário em até 30% por meio de acordo coletivo entre patrões e trabalhadores. Para falar sobre este assunto, eu recebo o presidente da Comissão de Direito Empresarial do Trabalho da OAB de São Paulo, Horácio Conde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diana. Obrigada pela gentileza da entrevista. Como é que vai funcionar essa medida na prática e qual a sua avaliação? Olha, a avaliação prática ainda ela não pode ser feita nesse momento porque ainda depende de uma parte que vai ser regulamentada pelo Poder Executivo da medida e de outra parte que é negociada junto ao sindicato da categoria preponderante na empresa, que é aquele sindicato que tem sobre o seu manto a maior parte de trabalhadores que se ativam numa determinada empresa, né? A avaliação ainda é um pouco também delicada de se fazer na medida em que muitos entendem, nós também entendemos assim, que o direito do trabalhador deveria ser o último lugar onde se mexe no momento de crise econômica, né? Isso não veio acompanhado, por exemplo, no momento de pujança econômica, de um estímulo por parte do governo para que os empresários aumentassem os salários, por exemplo, né? De toda forma, ela não é de todo negativa, porque estimula a manutenção dos empregos, preserva de alguma forma a economia do país e estimula a negociação coletiva entre a empresa e o sindicato, que é um fator sempre positivo. E quais são as empresas, então, que podem aderir a essa proposta? Olha, podem aderir a essa medida as empresas que se encontram em situação financeira deficitária, não é? Então, aquelas empresas que estiverem em dificuldade financeira, e esse conceito de empresa em dificuldade financeira ainda está para ser definido pelo Poder Executivo, essas empresas, desde que estejam com a sua situação fiscal regular, ou seja, estejam recolhendo os impostos regularmente para a União, estas empresas poderão fazer uso dessa medida. E, a partir daí, ela vai procurar o sindicato da categoria de seus empregados para negociar quais são os termos em que vão se dar em que vai acontecer essa redução de salário ou essa redução com a redução proporcional de trabalho. Mas a ideia é reduzir em até 30%, é isso? Em até 30%. E aí, quem que arca com essa redução? Como é que funciona? Então, o governo federal vai arcar com uma parte destes recursos, não é? Então, ele vai pagar 50% da redução à vida, limitado a um valor que aproximadamente está dando algo em torno de R$900. De maneira que, se algum trabalhador tiver, por conta desta medida, uma redução que 50% disso for maior do que 900, ele vai ter uma perda maior do que 30% do seu salário, né? E quanto tempo duraria essa medida? Depende do acordo que fizer? Depende do acordo. O governo federal estabeleceu um limite máximo de 1 ano, não é? Ele pode ser prorrogado uma vez, então uma empresa pode fazer, por exemplo, este acordo para durar, por exemplo, por 3 meses. E na próxima ela pode prorrogar, então, por mais 9, mas não vai poder passar de 1 ano. Uhum. Você acha que o trabalhador ele sai perdendo com isso, com essa medida? Olha, ele vai sair perdendo numa pequena medida em que os depósitos de fundo de garantia e de INSS vão ser impactados por essa redução, não é? Ele tem um ganho, por outro lado, porque os trabalhadores que forem objeto deste tipo de acordo não vão poder ser demitidos pela empresa imediatamente. Há um prazo de estabilidade que foi dado ao trabalhador e que pode ser, inclusive, aumentado na negociação coletiva para garantir que aqueles trabalhadores que foram, digamos assim, mais prejudicados com ela tenham a seu favor a estabilidade no emprego por um determinado período. E ele é obrigado a aceitar, Horácio, essa proposta? Então, hoje, pelo que se tem, sem essa regulamentação, ele está obrigado a aceitar, porque vai fazer parte do cumprimento do contrato de trabalho. Esta opção que ele pode, então, fazer, numa hipótese num cenário em que ele poderia escolher participar ou não, vai ficar mais a cargo da negociação com o sindicato. Uhum. Ou seja, negociando-se com o sindicato, a empresa pode chegar à exigência por parte do sindicato de que os empregados vão ter que se voluntariar a participar deste programa. Uhum. E no momento de crise, é a melhor solução, na sua opinião, ou não? Olha, alguns dizem que não há melhor solução em momentos de crise, né? Mas pelo menos para tentar minimizar, né?
minimiza um pouco, mas me parece que a maior parte dos empregadores do país não vão poder fazer uso dessa medida, porque, como eu disse, só aqueles que estiverem com a sua situação fiscal regular perante o governo federal é que vão poder fazer uso dela. E nós sabemos que, na prática, a primeira coisa que um empresário deixa de pagar são os impostos, não é? E me parece, então, que apenas grandes conglomerados de empresas vão ter uma facilidade maior para aderir a esse tipo de programa. E esse programa, então, para concluir, ele não está valendo ainda ou ele está? A medida provisória que o estabeleceu está vigente, mas ela, por uma questão técnica, jurídica, ela precisa ser aprovada pelo Congresso. E mesmo assim, depois disso, e depois de feita essa regulamentação de quais são as empresas em dificuldade financeira que vão poder fazer uso da medida, ainda assim vai ter que se partir para essa segunda fase, que é a fase de negociação sindical, junto ao sindicato preponderante na empresa. Então, assim que tudo isso estiver valendo, eu te convido a voltar aqui para explicar para a gente como é que vai funcionar. Tá bom, Combinado? vai ser um prazer. Muito obrigado, Adriana. Obrigada pela entrevista, uma boa tarde para você. Boa tarde a vocês e aos telespectadores também.